Fala, vestibulando! Tranquilo por aí? Tudo certo? Meu nome é André Hideki, sou professor de Química aqui dos Professores de Elite. Hoje vamos falar sobre distribuição eletrônica. Por que distribuição eletrônica é importante? Qual que vai ser a sua aplicação e principalmente nos conceitos, ok? Sabemos que se você fazendo a distribuição eletrônica, existe um ponto importante chamado de camada de valência. E a camada de valência vai nos determinar se o composto é um metal ou um ametal, ok? Ou uma classificação especial chamada de semimetal, que é quando ele tem 4 elétrons na camada de valência. Vamos explicar mais aprofundado sobre esse tema, então vem comigo e vamos iniciar a aula. Então, a princípio, distribuição eletrônica, qual é a coisa mais importante que você tem que ver? Você tem que observar. Primeiro, você tem o elemento químico na tabela periódica. Vestibulando, tabela periódica, desmistificando, ok? Tabela periódica não é para ser decorada, é uma tabela e tabela deve ser consultada. Todo vestibular tem, então fica atento com esses detalhes. Ok, sabemos que a letra significa o elemento químico, nesse caso é o oxigênio. O número que vem abaixo dele, o número 8, é o número atômico e acima dele é a massa atômica representada por A com uma unidade chamada de unidade atômica. Outra atenção, algumas tabelas periódicas elas trazem esses valores invertidos. Então preste atenção numa dica aqui, ó. A massa atômica sempre é o número maior, sempre é o número com decimais, beleza? Algumas tabelas arredondam, nesse caso coloquei 15,99 propositalmente, porque tabelas que você usa principalmente para vestibulares arredondam esse valor para 16, ok? Deixando 15,99 apenas para fins acadêmicos ou fins de ensino superior, show? Bora lá então. O que significa cada uma das coisas? O número atômico vai me indicar a quantidade de elétrons que tem esse elemento químico. Portanto, se eu faço a distribuição eletrônica do oxigênio, percebo que fica 1s2, 2s2, 2p4. Somando esses elétrons que estão acima aqui, obtemos o número 8, ok? Distribuir então os números de elétrons do átomo aqui representado. Ok, o que significa cada parte, cada letrinha e cada número aqui dessa distribuição eletrônica? Acima percebemos então que temos a quantidade de elétrons que está preenchendo um determinado subnível. Esse subnível que pode ser S, P, D ou F. E por último, um dos mais importantes, que é o número, que seria a camada, que é representada, pode ser representada pela letra K para a primeira camada, L para a segunda camada, M para a terceira e por aí sucessivamente. Ou você pode encontrar alguns livros também como nível de energia. Fechou? Como você vai fazer então a distribuição eletrônica? Como que eu vou partir? Existe um diagrama chamado de diagrama de Linus-Pauling, bem famoso, que você segue a ordem dessas flechas. Então, nesse primeiro caso, você segue pelo 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S e assim sucessivamente, de uma forma diagonal, ok? Aqui do lado da tabela, do lado do diagrama, eu coloquei uma tabela falando da quantidade máxima de elétron. Atenção, vestibulando. Quando eu falo quantidade máxima, quer dizer que ele vai até esses valores. Não quer dizer que todos do subnível S tenha que ter 2, todos do subnível P tem que ter 6, e assim sucessivamente. Vem com outros exemplos aqui, vou mostrar para você como isso funciona, ok? Então o S contém 2 elétrons, P6, D10 e F14, somando de 4 em 4. Fechou? Vamos ao item de primeiro exemplo. Olha aqui, o exemplo do cálcio. O cálcio tem número atômico 20, ou seja, tem 20 elétrons, enquanto tem uma massa atômica de 40,08. Fica atento que a massa atômica a gente vai usar em relação de massa molar, que será temas para as próximas aulas. Fica ligadinho aí que vamos gravar a aula de mol.
Então, quando eu faço a distribuição, fica assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quando eu sigo essa ordem, esse diagrama de Linus Pauling, a gente faz uma distribuição chamada de distribuição energética. Ou você pode fazer também a distribuição por camada, sendo que na camada 1, que é a camada K, tem 2 elétrons, na camada M tem 8 elétrons, na camada N tem 8 elétrons e na camada camada L, camada M aqui, né? E aqui no final, camada N, 2 elétrons, a última camada. Acabei engolindo o L aqui. Ok, o que percebemos? Que a última camada contém 2 elétrons. Ela vai nos indicar qual que é a quantidade de elétrons na camada de valência. Esse que é um termo importante para as próximas aulas. Então guarde aí, camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Cuidado! Quando a gente distribui dessa forma, a gente está distribuindo energeticamente. Portanto, a configuração eletrônica mais energética é a 4s2. Dá uma olhadinha aqui que se eu tenho 2 elétrons na última camada, ele é classificado como um metal alcalino terroso. Professor, quando vamos ver essa classificação de metais alcalinos terrosos? Principalmente na parte de tabela periódica. Fique atento aí que vem novidade. Então, do ferro, vou fazer a distribuição do ferro, pulei para um próximo exemplo. Agora temos que distribuir 26 elétrons. Notem, fiz toda a distribuição aqui já com vocês. Configuração mais energética, qual será o mais energético deles? É só pegar o último termo, que é 3d6. 3d6. Agora vem o pulo. A camada de valência, vestibulando, não é o 3d6. Quando eu falo camada, eu falo do número aqui da frente, ó. E qual é o número, o maior número dentro desses que eu citei aqui, que eu marquei em laranja? É o número 4. Portanto, a camada de valência do ferro não é o 3d6, e sim o 4s2. Muito cuidado com esse detalhe. Fechou? Professor, e a distribuição eletrônica dos íons, dos cátions, dos ânions? Vai ficar para a próxima aulinha. Espero vocês para as próximas, então, de cátions e ânions. Um abração e siga os professores de elite. Abraço!